Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça um novo jeito Quali de ajudar. Olá a todos, é um prazer poder estar aqui nesse super evento da OAB, muito bem organizado, e queria agradecer demais a todos pela participação, à OAB pelo convite, dizer da minha satisfação em poder moderar um painel com um tema tão importante, com pessoas que admiro tanto. Então vem aqui uma das minhas alegrias, que é poder dividir esse momento com todos vocês. Meu nome é Diogo Reis, eu sou professor de Direito Eleitoral, e me coube a honra de poder moderar esse painel com os super professores, doutores, o professor Carlos Neves, conselheiro, e daqui a pouco eu vou ler brevemente o currículo de cada um, ministra Luciana Lócio, e nós havíamos na programação o doutor Flávio Pansieri, mas por uma razão específica, com uma questão de voo, e ele acabou sendo surpreendido e, infelizmente, não pôde estar aqui nesse momento. Mas, posteriormente, ele se juntará a nós, pelo menos como evento, assim que possível. Então, eu gostaria de deixar aqui as considerações que eu imagino e sei o quanto ele sentiu por isso, mas da oportunidade da virtualização das nossas relações permitirem que a gente possa se conectar, ou seja, desafiando o tempo e o espaço. Eu acho que é um pouco esse o tom da internet, um pouco desse desafio que eu gostaria de trazer aqui, nesse primeiro congresso digital sobre as repercussões jurídicas e sociais da pandemia. O nosso painel ele se refere à advocacia eleitoral, mudanças tecnológicas e Covid-19. E para que a gente possa iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o método, como que a gente vai se organizar aqui. Eu vou passar a palavra ao Dr. Carlos Neves, para uma exposição a respeito do tema, e depois a doutora Luciana Lócio, para uma exposição. Cada uma de aproximadamente 15 minutos. Eu vou tentar trazer algumas considerações a respeito, a partir da fala de todos, e gostaria de apresentar, talvez, embora os dois sejam tão conhecidos de todos, eu acho que por uma questão de isonomia, eu devo apresentar, pelo menos com um breve currículo. Queria fazer isso, começando aqui pela ordem que a gente propôs, pela ordem alfabética, que é o Carlos Neves, uma pessoa que tanto admiro, que já aprendi tanto, mas tanto, e para mim é inesquecível, desde o TED que fez no último IPRAD e as suas colaborações escritas sobre liberdade de expressão em propaganda eleitoral. Então, para mim é uma honra enorme poder estar aqui. Carlos Neves é conselheiro, o Dr. Carlos Neves é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, desde julho de 2019, é mestre pela Faculdade de Direito de Lisboa, graduado pela Faculdade de Direito do Recife, foi conselheiro federal da OAB
na gestão Felipe Santa Cruz, até ser nomeado no Tribunal de Contas do Estado, tendo atuado em diversas frentes, como presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Nacional, membro da Comissão Especial de Análise da Reforma da Presidência do Conselho Federal da OAB, e coordena o curso de pós-graduação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, e tem diversas obras a respeito do tema. Então, Dr. Carlos Neves, dizer que a minha alegria imensa de poder apresentá-lo e agradeço demais à OAB, em especial a conselheira Georgia e tantas outras pessoas que possibilitaram esse feliz encontro. Eu queria lhe passar a palavra, embora fique muito à vontade entre as informalidades, mas eu lhe aviso quando faltar 2 minutinhos, só para a gente poder ir se organizando, porque, afinal, é um evento gigantesco, então eu já faço esse papel aqui pelo chat, que o meu papel é talvez fazer isso pelo chat e tentar ser menos chato com o tempo, afinal a gente tem esse espaço para poder dividir aí. Carlos, por favor, fique à vontade. Obrigado, Diogo, obrigado. Obrigado pelos seus elogios aí de amigo. Eu acho que o eleitoral, mais do que me deu, foi amizade de muita gente boa, como essa mesa de hoje, Diogo Raiz, minha amiga Luciana Lossi, uma querida amiga de muitos anos da advocacia eleitoral, foi ministra do TSE, mas tivemos na labuta junto, na advocacia muitas vezes, uma grande amiga. Eu estou muito feliz hoje de voltar aqui ao Conselho Federal de forma virtual, mas em especial porque esse evento grandioso tem a mão de 2 pessoas muito especiais para mim. Uma delas é o amigo Rony Duarte. Rony Duarte foi presidente da OAB de Pernambuco, enquanto eu era diretor da escola, e Rony é daqueles diferenciados, daquelas pessoas que, dentro do sistema OAB, para mim, é o gestor mais diferenciado que eu já conheci. E ele empreendeu esse evento, que conta com mais de 115 mil inscritos no Brasil, o maior congresso do mundo de direito, e eu fico muito feliz por ele. Eu cheguei ao Conselho Federal na gestão de Felipe Santa Cruz, junto com ele, na mesma bancada, e no meio do curso, no começo do curso, na verdade, eu fui convocado para servir ao Estado de Pernambuco como conselheiro do Tribunal de Contas. Mas eu muito me orgulho. E o outro é Felipe Santa Cruz, uma pessoa que, para mim, é um dos maiores baluartes da defesa do Estado Democrático de Direito. Ele tem feito esse papel, e como presidente da OAB, logicamente, com toda a sua diretoria, pessoas que eu tenho muito carinho, como Liviana, Ari, Ranguete, Beto Simonetti, Noronha e Felipe Sampaio, Marinella, tantos e tantos da OAB, e aquela bancada fantástica aqui de representantes da advocacia que eu tive o prazer de conviver durante 6 meses no começo da gestão no ano passado. Mas eu queria, depois de agradecer a todos e do espaço concedido, dizer que, Diogo, foi inicialmente difícil para mim sair de 20 anos de advocacia eleitoral, mergulhar no Tribunal de Contas do Estado, ser escolhido pelo governador, de 7 indicações que se faz dentro do tribunal. Uma é a única que é livre de nomeação do governador, foi esta que eu fui, em razão do falecimento de um amigo que era o conselheiro. Depois submetido à Assembleia Legislativa, aprovada à unanimidade. Situação e oposição dos representantes do povo aprovaram o meu nome. E tudo isso foi muito difícil para virar a chave de advogado para juiz e de sair de um ambiente das eleições para um ambiente do controle. E fiz isso, tentei fazer isso, sem perder essa paixão que o direito eleitoral sempre me deu. E o que é que eu fiz? Eu disse, tem algum tema que nos une, né? Tem algum tema que une essa história. E comecei a falar um pouco mais sobre condutas vedadas aos agentes públicos em anos eleitorais. Por quê? Porque justamente a influência da política na gestão pública e, em especial, na quebra de paridade de armas que se tem. É bom dizer que a falta de paridade ela é reconhecida pelo direito, pelo próprio sistema proporcional. Os partidos têm mais tempo de televisão, outros têm mais dinheiro de fundo partidário. Já há uma disparidade de armas, é verdade, até porque é a lógica do sistema proporcional. Quem tem mais repercussão na opinião pública, nos votos, tem mais espaço para fazer a sua comunicação política. Isso é do sistema. Mas tem uma das disparidades que não é aceita pelo direito eleitoral, que é a influência do uso da máquina administrativa em detrimento dos concorrentes. Então, em razão disso, no ano eleitoral,
um gestor público ele passa a ter limites à sua própria discricionariedade. Um gestor que, em regra, tem um ambiente mais flexível para fazer suas escolhas, apesar de sabermos que hoje temos uma lei de responsabilidade fiscal bastante consolidada, conjunto, além da Constituição e o artigo 37, da questão da impessoalidade, tudo isso é muito forte, mas ainda assim o gestor tem sua margem discricionária para decidir. O que acontece é que no ano da eleição essa margem é reduzida para proteger um pouco mais a disputa política. E esse ambiente ele tem uma influência direta sobre a administração pública, uma legislação eleitoral que influencia na vida do administrador, e aí, logicamente, entra o controle de contas, entra o último ano de gestão, a lei de responsabilidade fiscal que limita os gastos no último ano de gestão, não se pode fazer gastos acima do que no artigo 42 estabelece, acima do que se pode, dentro daquele mandato que está a se terminar, se pode gastar, não se pode deixar para outra gestão ônus que não possa ser coberto pelo próprio orçamento e própria verba que tenha naquele município, no caso das eleições municipais. Mas comecei a falar disso, veio logo em seguida a pandemia. E a pandemia, ela destaca ainda mais, Diogo e Luciana, ela destaca ainda mais o ponto de conexão entre o eleitoral e o administrativo. Ela traz algumas informações que precisam ser colocadas e, logicamente, pela primeira vez na história, nós temos um estado de calamidade generalizado. É algo que a gente nunca viu. Quem viu há 100 anos atrás, a legislação não era outra, mas um estado de calamidade, aquele estado que é uma exceção para o administrador, em que ele pode dispensar licitações, ele pode atuar de forma, inclusive, mais livre para poder chegar no desiderato, que é atender a população mais rápido. A gente sempre viu acontecer com enchentes localizadas em um lugar, regiões de seca, calamidades pontuais que aconteciam e geravam essa exceção à regra, que é proibir o gestor naquele ano ter algumas condutas que seriam normais em outros anos. Mas, na pandemia, o estado de calamidade foi decretado nacionalmente, depois por estado, depois por município, e todos nós estamos diante do estado de calamidade pública que levou a exceção praticamente virar regra. Isso não quer dizer, e eu gosto sempre de dizer, que isso não é um cheque em branco. Isso não autoriza que o gestor faça o que quer, faça tudo. Até porque a lupa do controle é muito maior. Eu gosto de dizer que as previsões da conduta vedada, que proíbem que no ano de gestão ele faça algumas condutas e que seriam normais, que excepcionam essas condutas em razão de calamidade, ela leva um olhar ainda mais crítico, porque ela traz diversos órgãos ao mesmo tempo. Eu vou explicar um pouco isso para dizer por que eu estou falando de pandemia e de direito administrativo, direito eleitoral. O que acontece? A lei eleitoral, lei 9504, de 97, ela traz, no artigo 73, principalmente, e o seguinte, diversas condutas que são tidas como proibidas para o gestor naquele ano. Traz lá proibição de transferência de servidor, proibição de utilização dos servidores de bens públicos em prol do candidato ou até do gestor próprio quando ele vai à reeleição, a proibição de criação de programas sociais novos no ano da eleição, por exemplo, no ano da eleição presidencial, não se pode criar um novo Bolsa Família ou um próprio Bolsa Família, tem que ser, por obrigação legal, ser criado no ano anterior, anos anteriores, em execução orçamentária, não se pode criar de última hora. Também não se pode criar, às vésperas da eleição, não se permite inaugurações com a presença do gestor e dos candidatos, transferências voluntárias, que muitas vezes são comuns na gestão pública, mas no período perto das eleições elas são proibidas, e, por fim, a publicidade institucional, que é o tema que eu quero fazer o arremate final para fazer o link ainda mais claro das teses que eu sempre defendo. A publicidade institucional ela é proibida nos 6 meses, sempre foi proibida nos 6 meses que antecedem, é permitida nos 6 meses, depois, faltando 3 meses para a eleição, no fim do primeiro semestre, ficava proibida a publicidade institucional. Poderia também uma média de gastos ser comparada, só pode gastar nos 6 meses da eleição a média dos últimos 3 anos, dos primeiros semestres dos últimos 3 anos. Tudo isso para tentar dar um pouco mais de paridade de armas, um pouco mais de controle ou de equilíbrio entre concorrentes que estão fora da administração e concorrentes que estão na administração pública. E aí vem a pandemia, que faz com que todos estejamos num estado de calamidade e vamos buscar na nossa legislação exceções. Para fazer o comparativo bem claro, o regime jurídico fiscal
foi considerado nesse período extraordinário. Eu gosto de usar essa expressão porque foi de um colega de bancada do Conselho do Tribunal de Contas, Marcos Nóbrega, que palestrou aqui ontem, que criou essa expressão que eu gostei muito, que é regime fiscal extraordinário. É um período excepcional. Esse período excepcional fez com que, na ADI 6357, Alexandre Moraes, o Supremo depois confirmou, o ministro Alexandre Moraes, flexibilizasse uma lei tão importante como a lei de responsabilidade fiscal. Tem que se afastar, não há como, tem que se afastar regras que seriam normais em outros tempos. Nesse tempo de pandemia, de caos social, de necessidade de intervenção maior do Estado, há de se flexibilizar. E foi assim que foi feito, dizendo que se podia prever gastos além do ano, flexibilizando essa regra de ouro da LRF, a questão principalmente que envolve subsídios que são concedidos às empresas, aquela previsão orçamentária toda que tem que ser feita, inclusive a lei de orçamento foi modificada, o orçamento de guerra foi construído para permitir gastos públicos, para salvar as vidas, para ajudar as pessoas na sua assistência social. E aí, esse regime jurídico fiscal extraordinário, ele impacta também no regime jurídico fiscal, regime jurídico eleitoral extraordinário, se a gente puder chamar assim. Foi criado um regime jurídico extraordinário, que não é comum em outras eleições. Como é que foi criado isso? Primeiro, dentro da própria lei. Como lá na fiscal, que a LRF, no artigo 65, diz que em estado de calamidade não precisa, o limite de despesa com o pessoal, por exemplo, ele é flexibilizado. Na lei eleitoral também tem a previsão das calamidades. A pandemia traz essas exceções. E quais são as exceções? Por exemplo, transferências voluntárias, que seriam proibidas de ser feitas perto da eleição. Agora, com a pandemia, é óbvio que um Estado ou uma federação pode transferir para o município para que ele salve vidas ou socorra as pessoas que mais precisam de alimentos, pessoas carentes. Transferências voluntárias, programas sociais, que é um caso bem clássico. O programa social só pode ser criado, como eu disse, e está em execução no ano anterior. Mas tem uma exceção na própria norma, dizendo que, em caso de estado de calamidade, pode ser criado para aquela calamidade. Ou seja, uma situação de calamidade, população carente, não há previsão naquele município de entrega de cestas básicas, o gestor pode criar um programa social. A diferença excepcional disso é que ele atrairá os olhares, as lupas dos controles, de todos os controles. O Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral, o Tribunal de Contas, através do Ministério Público de Contas, a auditoria e os julgadores, o Ministério Público Federal, se tiver verbas transferidas da União, e mais ainda, outros órgãos de controle. Esse ato de criar um programa social para atender a pandemia neste momento, ou assistir as pessoas, leva um volume de olhares, de controle muito maior do que qualquer outro. É uma exceção. Por isso que eu gosto de dizer que isso não é um cheque em branco para fazer qualquer programa. O programa social tem que ser vinculado à pandemia, tem que ser para socorrer as pessoas que precisam da intervenção do Estado para se alimentarem, para viverem. E, por fim, essas exceções têm a ver também com a publicidade institucional. Há uma regra, não há uma exceção, há uma exceção clara que diz que quando a publicidade institucional já está proibida, o gestor, diante de uma calamidade, de uma necessidade de comunicação à população, mesmo sem poder fazer publicidade, ele pode acionar a Justiça Eleitoral, fazer uma petição e dizer, nesse caso eu preciso fazer um anúncio. E esse anúncio pode ser feito em razão da excepcionalidade. Até chama-se atenção, Diogo, você gosta de debater muito a questão da liberdade de expressão, chama atenção que é um dos pouquíssimos ou raros, acho que conheço 2 casos, de censura prévia autorizada pela lei, contrariando a regra constitucional que diz que não pode ter censura prévia no Brasil de forma alguma. Essas 2 exceções, uma é no direito de resposta pós-frase de horário eleitoral gratuito, que aí você tem que ter uma autorização prévia da Justiça Eleitoral, e outra é o gestor pedir à Justiça Eleitoral autorização para publicar algo porque está proibida a publicidade institucional, aquela que comunica a gestão, que não tem o gestor aparecendo. É uma comunicação de Estado, de governo. E essa publicidade institucional, ela, imaginem, vamos dizer, que ao ser proibida nessa fase pré-campanha, a publicidade institucional, socorra-se o Estado de uma solução, se Deus permitir, chegue uma vacina para a Covid-19. Seria fundamental, principalmente depois de quase 100 mil mortes no país, a gente ter uma solução definitiva para isso, e essa solução viesse agora, às vésperas das eleições. Como é que os munícipes iam ter informações suficientes para buscar um posto de saúde,
Ou um município que precise fazer um lockdown em razão de um aguçamento do problema. Há necessidade de comunicação institucional e não fazer porque a lei eleitoral não permite? Não, há uma previsão, e essa previsão é de autorização prévia da Justiça Eleitoral. Diante dessas exceções que já estão na lei, nós tivemos depois um caso recente de modificação constitucional. Em razão da pandemia, tivemos a decisão, a adiação das eleições, e eu até destaquei aqui uma frase que eu li hoje do meu amigo Rodolfo Viana Pereira, que foi já coordenador-geral da Bradep, grande amigo de Minas Gerais, advogado, e ele botou lá, aspiando aqui, é preciso elogiar as instituições e a sociedade brasileira que souberam lidar de modo exemplar com essa importante questão, garantindo a estabilidade, a continuidade democráticas, com o menor prejuízo jurídico e político, alinhados com as melhores recomendações sanitárias. Ele falando desse adiamento pontual das eleições sem prorrogação de mandato. Eu concordo plenamente com o Rodolfo quando ele traz isso, porque há de se elogiar a tentativa do Congresso Nacional, porque ele resolveu o problema de adiamento, respeitando as questões sanitárias, e agora o TSE tira a questão da biometria como também uma proteção sanitária, e vamos construindo uma solução que não fere a Constituição, porque não adia para o próximo ano mandatos, não prorroga mandatos, ajustamos isso. E nessa PEC, que ajustou tudo isso, quer dizer, essa já emenda constitucional, ela traz essas modificações substanciais, excepcionais, porque não vão ser para sempre, diante do adiamento das eleições, essas matérias de condutas vedadas também foram alongadas. Por exemplo, a média de gastos da publicidade adicional não é mais do primeiro semestre, ela foi jogada para mais para frente. A proibição também de que não se pode fazer publicidade adicional também foi jogada para mais próximo da eleição. Esse zelo que o legislador teve de fazer um corte temporal e dizer o que já tinha passado o prazo fica como está, e o que não havia ainda passado o prazo tem que ser ajustado para aproximar das eleições diferenciadas, excepcionais que teremos. Então, diante desse conjunto, que eu estou chamando agora de regime jurídico eleitoral extraordinário, roubando a ideia aí de Marcos Nóbrega do regime fiscal, eu acho que a gente tem uma situação peculiar que, e aí chegando ao final, para não alongar, não sei quanto tempo tem ainda, Diogo, mas 2 minutinhos, então é exatamente o tempo que eu vou tentar arrematar. Esse conjunto de proibições ou de exceções, ele dá ao gestor público em especial, mas também ao opositor, e eu gosto sempre de destacar isso, eu destaco isso lá no tribunal muitas vezes, eu digo, o melhor fiscal é o concorrente. Ele é um excelente fiscal, ele tem a capacidade de apontar muitas vezes, trazer elementos que o órgão fiscalizador não está vendo. Então, uma empresa, quando entra com uma discussão de licitação lá no Tribunal de Medidas Cautelares, eu sempre acho importante que ela traz informações do concorrente. E a Justiça Eleitoral tem muito essa peculiaridade. O concorrente da gestão pública, ele traz muitas informações, ele traz os pontos, às vezes, cegos que a fiscalização eleitoral não consegue ver. Em razão dessa briga, muitas vezes, é que se descortinam os fatores importantes, com todo o mérito também do Ministério Público, que faz esse papel. Mas, juntando todo esse controle social que nós temos, diante dessa situação, aquele gestor que cria programas sociais excepcionais para atingir a questão da pandemia, se ele não tiver o cuidado devido de caracterizar que a entrega daquela cesta básica é para aquela comunidade carente, especificamente, se ele não tiver o cuidado de não fazer uso promocional, pessoal, como disse, não é cheque em branco, e é pior do que isso. As lupas estão aumentadas, são diversos órgãos controlando ao mesmo tempo o mesmo fato. Tem um caso recente de um prefeito de uma cidade do interior do Nordeste que, no mesmo ato, ele conseguiu ser processado de forma criminal, na Justiça Criminal Estadual, na Justiça Estadual Civil por improbidade administrativa, na Justiça Eleitoral por ação de investigação judicial eleitoral em razão do abuso de poder econômico e no sistema de contas, no Tribunal de Contas, uma representação sobre a impropriedade daquele gasto, porque não se listava a um programa social de verdade e, mais ainda, não tinha uma conotação pessoal, eleitoreira. Tudo isso junto, veja, quantos órgãos de controle foram em cima do mesmo fato. Eu digo isso para chamar a atenção dessa situação. Então, diante de tudo isso, para finalizar de fato agora, Diogo,
a publicidade institucional ela traz uma característica muito interessante. A gente vê uma gama de vedações novas agora, mas ainda assim, se compararmos, e eu vou deixar um pouco a bola para vocês, se compararmos com um conjunto de regras que impedem a propaganda eleitoral de fluir naturalmente, ou seja, naquele ambiente que, na minha opinião, era para a liberdade de expressão reinar, que é a propaganda eleitoral, naquele ambiente em que o político precisa convencer o eleitor de que tem um melhor caminho, de que tem a melhor proposta, que a propaganda de rua, de internet, fique mais livre e não tão cesseada com o conjunto de regras que temos hoje no Brasil, e mais ainda, com o discurso de ódio, discurso com robotização e tantas coisas ruins que atrapalham a comunicação política, tudo isso junto leva a crer que o ambiente que era para ser livre é o mais limitado e mais confuso. E o ambiente que era para ser dotado de um princípio da legalidade, que é o dinheiro público sendo gasto com a comunicação política, nós temos uma faixa muito aberta, muito livre. Não tem lei sobre o gasto de publicidade no Brasil. Tem lei sobre contratação de agências de publicidade, tem uma lei específica. Tem essa lei eleitoral que traz isso. Tem uma Constituição que impõe impessoalidade, que de fato isso é uma conquista. Você não vê quase mais, acho que não vejo há muitos anos, publicidade institucional de prefeito na televisão, ele aparecendo pessoalmente, isso não existe, mas ainda há a se discutir muito esse limite, essa ausência de limites da publicidade institucional das administrações públicas. Lógico que isso também envolve outro princípio, que é o princípio da comunicação, o princípio da publicidade que é imposta aos atos administrativos, mas seria aí tema para outro debate, eu fico por aqui, só provocando para que Luciana dê, como sempre, é peculiar o show dela, e você, Diogo, também. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez a todos. Imagina, eu que agradeço, doutor Carlos Neves, como é bom poder ouvi-lo, em especial sobre esse diálogo. Quando eu soube da sua posse como conselheiro no Tribunal de Contas, eu fiquei imaginando essa intertextualidade entre o direito eleitoral com todos os outros ramos. Assim. Eu sou professor de Direito Eleitoral na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu costumo convencer os alunos a estudar Direito Eleitoral em prol da sua multidisciplinaridade, a sua intertextualidade. E fazer esse diálogo, e ver esse diálogo na prática, é sensacional e ajuda muito a todos nós a aprender como relacionar uma atividade com a democracia. Afinal, o processo eleitoral não é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo, e um objetivo muito claro. E como tentar tratar a regra para que o processo eleitoral não fique mais visível, mais importante, mais decisivo no jogo do que a própria eleição, né? E como cuidar disso. E queria agora ouvir a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, mas a ministra, sempre ministra Luciana Lócio, dizer que a ministra Luciana é um prazer enorme poder estar aqui. Eu já pude ouvi-la em diversas outras palestras, já tivemos em algumas mesas juntos, e poder ouvi-la sobre esse tema, nesse momento tão importante, que, como o Carlos Neves lembrou, em respeito a todas as pessoas que sofreram tanto com Covid-19, poder fazer essa leitura, a leitura jurídica desses impactos é uma das coisas boas que a OAB traz no Brasil diante de tanto sofrimento. E a ministra Luciana Lócio, ela é presidente da Associação de Magistrados Eleitorais Ibero-Americanas, ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral entre 2011 e 2017, e eu posso dizer, ministro, que acompanhei muito de suas decisões e pude analisar. Uma das coisas que tem sido incrível nesse momento é poder encontrar entre a obra e a sua autora, né? E, em especial, no Mackenzie, a gente tem feito muita pesquisa com jurisprudência, e o nosso grupo de pesquisa que trabalha junto com o Instituto Liberdade Digital e conta com 10 mulheres pesquisando as suas decisões, elas são muito presentes e mostra esse diálogo. Então, de uma certa maneira, é um privilégio poder costurá-las ou conectá-las aqui às pesquisadoras de lá. A ministra Luciana Lócio também foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos entre 2014 e 2016, membro do Instituto dos Advogados do Brasil, de Advogados Brasileiros, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados Brasileiros, advogada
E, ministra, gostaria de ouvi-la, e vou fazer como fiz com o Dr. Carlos Neves, enviando aqui no chat, quando faltar 5 minutinhos, 2 minutinhos, mas só para orientar e para a gente poder prosseguir aí a respeito desse tema tão importante. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela confiança em a gente poder fazer esse trabalho junto hoje aqui. Obrigado. Diogo, um prazer. Estão me ouvindo? Ótimo. Diogo, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os integrantes dessa mesa virtual, desse novo normal a que nós todos estamos sujeitos, né? Um cumprimento muito especial a você, meu presidente de mesa, que agora vai assumir o duplo papel de presidente de mesa e painelista, diante da ausência, né, do nosso querido amigo Flávio Pansieri, em razão de um motivo de força maior. Ele não poderá integrar esta mesa conosco, mas será substituído aí à altura pelo nosso querido presidente Diogo Reis. Uma saudação também muito especial ao Carlinhos Neves, esse super conselheiro que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco teve a felicidade de conquistar. Carlos Neves sempre foi um advogado eleitoral de ponta, reconhecido em todo o Brasil, em Brasília, muito reverenciado também. Eu tive a oportunidade, a alegria e a honra de poder trabalhar com ele em algumas causas. Fui merecedora da sua confiança para que nós juntos lutássemos aí, buscássemos o bom direito, buscássemos a justiça, e tivemos grandes vitórias, de modo que é uma satisfação sempre grande revê-lo, Carlinhos. Muita saudade de você. Mas agora você está emprestado para o outro lado da bancada. Compreendo. Também tive esse momento na minha vida. Aguardaremos, né, com paciência o seu retorno, na esperança de que um dia você retorne mesmo, porque até ontem ele era conselheiro também do Conselho Federal, né, da Ordem, advogado, como eu disse, de ponta, sempre muito requisitado, de modo que hoje ele está com essa missão honrosa de contribuir com o aprimoramento do nosso regime democrático no Tribunal de Contas, um órgão tão importante para o funcionamento, né, do nosso ordenamento jurídico, do Tribunal de Contas que advém a principal causa de inelegibilidade, que são os julgamentos das prestações de contas, e nós, como advogados eleitorais, sempre sofremos muito com essas análises, de modo que, tendo um conselheiro como Carlos Neves para fazer jurisprudência, muito nos alegra, e nos honra e nos tranquiliza. Bem, eu sou analógica, eu não sou digital, então eu estou aqui tentando ainda compreender bem esse funcionamento. Agora sim eu estou vendo Carlinhos. Está vendo? Eu estava falando e não estava vendo, estava só numa outra tela. Agora eu estou vendo todos os integrantes. Eu também, da mesma forma que Carlos Neves fez, quero saudar de forma muito especial e efusiva os organizadores desse evento, na pessoa de quem eu quero trazer aqui o nome do nosso querido amigo Rony Duarte, que é ex-presidente da OAB de Pernambuco, hoje dirige a escola, e um grande nome, um grande amigo, um quadro realmente muito competente, muito elogiável da Ordem, a quem o nosso querido presidente Felipe Santa Cruz teve a lucidez de colocá-lo como diretor da escola e está fazendo esse trabalho espetacular, realizando este evento, esse primeiro congresso digital, que é um dos maiores, se não o maior evento, né? Já teve mais de 115 mil inscritos. Luiz Viana também, o nosso vice-presidente, um grande amigo, também advogado eleitoral baiano, está à frente da Ordem, tem estado em Brasília, né, com muita frequência, agora praticamente morando em Brasília, um grande amigo também à frente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E esses nomes nos inspiram, né, a acreditar que dias melhores virão, especialmente num momento como esse que nós estamos a viver, de distanciamento da advocacia dos tribunais.
porque diante dessa pandemia, dessa lamentável pandemia, os tribunais estão... Nós estamos em home office, os tribunais também prestando um serviço de uma forma diferenciada e a prestação jurisdicional sendo entregue de forma muito célere, mas, por outro lado, nos preocupa muito, porque saiu recentemente um dado do número de decisões do STJ, e quando você pega e divide o número de decisões que cada ministro deu por dia, como se ele tivesse analisado mais de 100 processos por dia, com todo respeito aos ilustres ministros do STJ, é impossível você analisar 100 processos em um dia. Você ler a decisão, você estudar o processo para poder chegar ao convencimento e decidir aquele processo de uma forma justa. De modo que este momento nos convoca, né, a nós advogados que exercemos essa função essencial à justiça brasileira e somos nós que representamos o jurisdicionado perante o Poder Judiciário, esse desafio, né, que nos é entregue para alertar a justiça brasileira de que quantidade não é qualidade. Queremos, sim, uma prestação jurisdicional célere, mas, acima de tudo, queremos uma prestação jurisdicional justa. Portanto, nós precisamos ter muita atenção neste momento. Tenho notícia, ontem ainda conversava com um ministro do Superior Tribunal de Justiça que me afirmou que agora, dia 3 de setembro, o STJ volta com o funcionamento, com as sessões presenciais. Oxalá, queira Deus que volte mesmo, para que nós, advogados, possamos, né, exercer a nossa missão constitucional da melhor forma. Ali, com o umbigo no balcão, despachando, indo falar com os ministros, fazendo sustentações orais de viva voz, não apenas de modo virtual, com todo respeito ao modo virtual, a esses eventos, nós estamos todos nos reinventando, mas eu ainda prefiro os eventos, né, presenciais aos virtuais, e da mesma forma os julgamentos presenciais aos virtuais. Temos toda essa dificuldade de fazer questões de ordem. Outro dia eu estava num julgamento, deu pane, né? Não conseguimos entrar. Um outro caso interessante qual eu advogo também no Supremo, o processo chegou a ser pautado, mas tamanho número de interessados, de terceiros interessados, de advogados, para que nós pudéssemos montar, imagine, essa sala virtual de julgamento. Isso traria, né, um desafio muito grande. Eu, com todo respeito, eu acho que nós perdemos um pouco com o julgamento virtual, nós acabamos por perder um pouco dessa relação que é necessário o advogado ali para fazer um esclarecimento de fato, falar com o ministro, enfim. Mas, colocadas essas questões, vamos falar aqui um pouco, né, especificamente do nosso tema, já que estamos numa mesa de advocacia eleitoral. Outro dia foi final de junho, o ministro Barroso teve que suspender uma sessão do TSE por problemas também tecnológicos. Não conseguia um advogado ou membro do Ministério Público, o próprio ministro estava com problema aí na transmissão. Então, essa tecnologia nos trouxe muito alento, nos trouxe uma solução de modo a fazer com que a prestação jurisdicional continuasse, né, a ser entregue, mas, por outro lado, nos trouxe esses desafios. E a advocacia eleitoral, agora, diante desta nova realidade, tem esta meta: como nos posicionarmos, como agirmos diante de um processo eleitoral em tempos de pandemia. Sabemos todos que houve o adiamento pela primeira vez desde a redemocratização para cá, é matéria de todos os grandes jornais, esse adiamento das eleições, que estavam marcadas na Constituição da República para o primeiro domingo de outubro, agora foram transferidas para o dia 15 de novembro, a realização do primeiro turno, e dia 29 de novembro, o segundo turno. Essa emenda constitucional que foi muito bem
conduzida, muito bem, né, conversada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em diálogo absolutamente republicano com os presidentes do Congresso, né, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Houve um diálogo muito grande de todos esses atores da democracia brasileira para que pudéssemos, então, adiar a realização das eleições. E este é um problema realmente mundial, não é um problema apenas do Brasil. Eu faço parte, eu integro um grupo internacional também de experts eleitorais promovido pelo IDEA Internacional, pela Justiça Eleitoral Mundial. Temos reuniões quinzenais para tratar do impacto da Covid nas eleições, né, no mundo afora. E nós já temos aí mais de 50 países adiando as suas eleições, outros realizando-as, né, fazendo uso de todas as cautelas possíveis e imagináveis para permitir que o eleitor compareça às urnas, e outros tantos países adotando uma posição mais conservadora e adiando as eleições. E é o que aconteceu com o Brasil. Nós resolvemos adiar as nossas eleições também. Felizmente, houve essa lucidez de não se prorrogar os mandatos. Carlos Neves ainda falou disso. Eu também sempre fui eminentemente, rigorosamente contra a prorrogação de mandatos. Adiemos sim as eleições, por um motivo de força maior, por uma excepcionalidade, mas prorrogar mandatos, isso para mim era manifestamente inconstitucional. O eleitor, ele comparece às urnas com a expectativa de entregar ali a sua confiança, de depositar a sua confiança em um determinado representante popular, para que ele exerça este mandato por 4 anos, não é por 4 anos e meio, não é por 5 anos, nem por 6 anos, é por 4 anos. Então, felizmente, nós não tivemos, né, essa prorrogação de mandatos, votamos apenas o adiamento das eleições e realizaremos agora essas eleições de uma forma absolutamente nova, já que a população, hoje, por um acaso, eu estou fora de Brasília, estou em São Paulo, você vai às ruas, as pessoas não estão nas ruas. Chega no aeroporto, as pessoas o aeroporto vazio. Isso significa dizer que significa nos questionarmos, né, como serão essas eleições. As pessoas estarão na rua, como será feita a propaganda, como que o candidato vai angariar a simpatia e a confiança do eleitor. Obviamente, as mídias sociais e a questão tecnológica terá uma importância grandiosa nessas eleições, continuando, né, a traçar um caminho que já se iniciou há um tempo atrás de conquista realmente desse espaço virtual. E aqui, né, falando um pouquinho deste tema, eu recomendo, eu estou finalizando até a leitura deste livro, fazendo propaganda aqui, Engenheiros do Caos. É um livro que hoje, né, todo mundo está lendo, de um italiano, Giuliano da Empoli, e realmente muito importante, principalmente para nós do direito eleitoral, para que possamos entender este fenômeno, não apenas brasileiro, mas mundial, que nós estamos passando. E ele fala numa determinada passagem que, se você quiser progressos em política, não contrate experts ou comunicadores, contrate cientistas de dados, porque hoje a propaganda ela está completamente diferente. A propaganda, como você atinge o eleitor. A exemplo do que ocorreu no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos com Donald Trump, a própria campanha que levou, né, a saída do Reino Unido, a famosa campanha do Brexit. Então, a tecnologia hoje ela ocupou um espaço, uma importância no processo eleitoral sem tamanho. E nós temos, então, essa nova realidade num calendário eleitoral absolutamente diferenciado. Nós temos agora
o registro de candidatura, né, que seria agora dia 15 de agosto, ele foi postergado para o dia 26 de setembro. As eleições foram adiadas em 42 dias, de modo que todos esses prazos, né, eles se prorrogaram. Convenções partidárias. O TSE, no final de junho ainda, resolveu, numa acertadíssima decisão, permitir que as convenções partidárias fossem realizadas de modo virtual, porque as pessoas, de fato, não estão indo às ruas, não estão fazendo reuniões. E essas convenções, então, elas poderão se realizar no nosso processo, no nosso calendário, no nosso novo calendário eleitoral, entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. Depois teremos os registros de candidatura até o dia 26 de setembro e, a partir daí, a propaganda eleitoral. Os demais prazos, né, que não tenham transcorrido na data da publicação dessa emenda constitucional, que foi a emenda 101 de 2020. Nossa, mas que loucura! Já temos 101 emendas à nossa Constituição. Realmente nos faz repensar muitas coisas. Numa Constituição de 1988, realmente isso é algo para pensarmos, né, e amadurecermos o nosso sistema. Então, esses prazos que não ainda passaram, não transcorreram até a data da publicação e que tenham como referência a data do pleito, serão computados considerando-se essa nova data do dia 15 de novembro. Por exemplo, substituição de candidatura. Você pode substituir um candidato até 20 dias antes do pleito. Então, quando você adota aquele marco temporal, que é a data da eleição, tem um prazo considerando este marco, você considera o mesmo marco e só adapta a contagem desses dias. O TSE está trabalhando enormemente para votar agora, no começo de agosto, já as novas resoluções, trazendo, né, este novo calendário eleitoral, para que todos os atores do processo eleitoral possam se adequar a esta nova realidade. Veja que eu ainda li essa semana para, né, me preparar para este evento, algumas matérias, e nós temos aqui algumas realidades. O TSE está estudando a anistia da multa para quem não for votar por medo do Covid. Todos sabemos que no Brasil o voto é obrigatório e quem não comparece às urnas, não justifica, tem que pagar uma multa. O TSE agora, diante dessa realidade, está estudando e analisando a possibilidade de anistiar a multa de quem não votar. Mas este eleitor deverá, sim, justificar a sua ausência. Não basta simplesmente não comparecer às urnas e achar que receberá um perdão da Justiça Eleitoral. Não é bem assim. Temos também iniciativas muito dignas de várias empresas que estão oferecendo materiais para a Justiça Eleitoral, exemplo de álcool gel, luvas, enfim, materiais que possam proteger todos os eleitores. E o TSE já fechou parcerias com FEBRABAN, Fiesp, Ambev para doação de máscaras e álcool gel no dia da eleição, a fim de proteger, né, os mesários e todos aqueles que comparecerão às urnas. Temos aqui também algumas iniciativas interessantes de formadores de opinião, né, preocupados com essa nova realidade, a fim de... E esse é um tema que eu quero muito ouvir agora a fala do Diogo, sobre essas notícias falsas, né? Chama a infodemia, a pandemia da informação. Como que as pessoas têm que estar muito atentas para não se deixarem enganar com informações falsas relacionadas a tudo. Veja, a Covid, ao processo eleitoral, aos seus candidatos, a dinâmica de todo esse processo eleitoral. É muito importante que estejamos todos muito atentos com isso, porque não podemos permitir e aceitar como algo natural e normal que essas notícias falsas impactem de modo negativo
a realização dessa grande festa da democracia, que é a eleição. As eleições, elas representam um momento grandioso na vida da população brasileira, que é justamente a possibilidade de nós escolhermos os nossos representantes, aquelas pessoas a quem nós confiaremos a nossa representação, né? Nós praticamente assinamos um cheque em branco para esses representantes populares, para que eles possam bem nos representar, decidindo, legislando e pautando aí o futuro da municipalidade, como é agora no ano de 2020, já que temos eleições municipais. Apesar de não termos eleições municipais no Distrito Federal, nós vivemos da mesma forma essa realidade. E vejam que curioso, acho que falta o quê? 1 minuto, Diogo? Já acabou? Acabou? 1 minuto. Vejam que curioso. Ontem ainda, eu estava lendo, né, os jornais e vi uma notícia de que o Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, sugere o adiamento das eleições norte-americanas. Por quê? Porque ele não está confiando no voto pelo correio. Essa é uma realidade que nós, brasileiros, não temos. Nós não temos aqui o voto pelo correio. Nosso sistema eleitoral, ele é um dos mais avançados do mundo, voto eletrônico, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu fui ministra do TSE por 6 anos e confio plena e absolutamente no voto eletrônico. Mas tantos outros países têm diferentes modalidades, né, de votação. E os Estados Unidos lá, apesar de não ser um sistema unificado, como é no brasileiro, não há uma justiça eleitoral nacional lá, de fato, cada estado é uma federação e decide de forma absoluta o seu regime, a sua forma de votação. Alguns estados possibilitam a votação pelo correio, a votação antecipada. E o Trump, que agora está atrás nas pesquisas, levanta essa desconfiança em relação ao voto, propondo o adiamento das eleições. Vejam que curioso. Certamente, se ele estivesse à frente, tenho minhas dúvidas se ele provocaria este debate, porque como neste momento de isolamento social é mais difícil para que um novo nome surja e ocupe o seu espaço e consiga angariar a confiança do eleitorado, favorecendo, portanto, essa realidade, a eleição ou a reeleição de quem já está no poder, tenho minhas dúvidas se ele sugeriria também este adiamento. Bem, ficam lançadas aqui algumas ideias para que possamos continuar numa outra oportunidade este debate, agradecendo novamente o convite e ansiosa para ouvir agora o nosso querido professor Diogo Reis. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço, Luciana. É um prazer enorme poder aprender contigo sempre. E hoje, nessa sua fala, e ver o quanto a justiça eleitoral está preparada, se preocupa e se organizou para esse desafio, é muito importante, porque eu acho que a gente precisa perceber esse movimento institucional, né? Tanto do ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com os diálogos, como você mencionou, com o Rodrigo Maia, com o senador Davi Alcolumbre, e conectando os poderes e a classe política para agir no momento em que a omissão custa muitas vidas e pode custar a própria democracia. Sou completamente contra a prorrogação de mandato, tem uma coluna no jornal Valor Econômico, e pude escrever que a prorrogação de mandato poderia ser um problema, transformando oportunidade em oportunismo. E tentando fazer essa conexão com o que a ministra trouxe agora, com a questão específica do presidente norte-americano, e aquela questão de tentar se utilizar desses momentos para que seja mais favorável aos nossos objetivos. Eu acho que esse é um ponto de muita relevância, e é aí que as instituições assumem a sua verdadeira beleza, de garantir que as coisas corram independente da vontade pessoal de muitos atores. E, nesse contexto, eu vou aproveitar desse convite que a ministra Luciana me fez com muita alegria para poder falar nesses nossos últimos minutinhos, sem ultrapassar
a finalização do painel, mas gostaria de falar um pouco dessa conexão e tentando trazer um pouco do que aprendi hoje, mais uma vez, com Carlos Neves e com Luciana Lócio, e tentar trazer um pouco do que eu tenho pesquisado sobre esse tema. Há 12 anos eu me dedico ao tema da tecnologia e eleições, e eu tenho muita felicidade de dizer da mudança desse tema ao longo desse tempo. Eu lembro que até as eleições de 2008, um pouquinho antes dela, eu ainda sofria bullying dos meus amigos advogados eleitoralistas, que me cobravam, mas espera aí, você é advogado digital, você é eleitoral, você é o quê e tal? E há um colega que eu respeito profundamente, mas a gente sempre estava em mesa junto, e ele dizia assim, Diogo, eu sei que o Diogo vai falar que as eleições vão para a internet, mas não, no Brasil é rádio, televisão e tal, isso aqui. Chega a eleição de 2018, quanta coisa aconteceu. E eu que estava pesquisando desde a primeira decisão, lá em 2008, o Tribunal Superior Eleitoral, se não me engano, do ministro Henrique, a respeito do Twitter, e pude aprender tanto em especial com Carlos Neves, trazendo sobre liberdade de expressão, Guilherme Gonçalves, Aline Osório, e tanta gente conectando com essa experiência do tribunal da ministra Luciana Lócio, eu realmente encontro o verdadeiro espaço da tecnologia de, assim como as instituições, quando são chamadas a agir, a tecnologia também agir nesse momento. As eleições cada vez mais estão sendo digitalizadas. Eu, em 2018, pude coordenar um livro chamado Direito Eleitoral Digital. Agora, em segunda edição, mas a proposta é de tentar harmonizar o direito digital com o eleitoral. Os dois são muito específicos, e eles são tão específicos que muitas vezes as pessoas pensam que se excluem, e é o contrário. Há uma faixa de harmonização. A intertextualidade que o Carlos Neves trouxe aqui com o direito administrativo, eu aponto com a tecnologia em razão da tecnologia ter possibilitado que a população se manifeste cada vez mais, e essa manifestação, em razão do nosso regramento de propaganda eleitoral, onde não há tão bem definido o que é propaganda eleitoral, quando você coloca, e talvez a opção do legislador brasileiro e da nossa história normativa eleitoral, olhar, dizer o que é propaganda e o que não é, em razão do seu conteúdo, é necessário passar essa primeira fase, ou seja, analisar esse conteúdo. Acontece que num cenário digital, onde todos se comunicam com todos, vivemos a era da selfie, onde não importa mais a imagem de alguém, e muito mais nós participarmos daquela imagem. Não importa mais a foto de alguém tão famoso como a ministra Luciana ou Carlos Neves, se não tiver a foto comigo, é a hora de tirar a foto junto com aquela pessoa, porque é hora de participar. Com isso, traz super desafios. Alguns desafios a ministra Luciana trouxe, como, por exemplo, estamos enfrentando, sim, nas audiências, nos tribunais, e concordando com ela, eu queria puxar para imaginar como seria viver essa pandemia sem a tecnologia. Sem a gente poder estar aqui conectado nesse momento, sem a democracia poder fazer a sua campanha eleitoral. E com isso, grandes desafios aparecem. Percebam que o Estado, de modo global, tem pressionado as plataformas para um controle de conteúdo. Nós temos no Brasil o PL 2630, que é conhecido como PL das fake news, mas me parece que ele trata muito mais de talvez criar alguns perigos para a privacidade de dados do que de fake news, porque ele foi muito modificado desde o início até agora. Mas esse é um exemplo brasileiro e não é isolado. O mundo inteiro, de alguma maneira, está tentando regular essa atividade das plataformas, e o que é muito perigoso, porque vê-se a empresa, mas poucas vezes vê-se a democracia por trás de todas essas pessoas. Então, perceba que os conteúdos na plataforma envolve talvez o que há de mais sagrado na liberdade de expressão. E toda vez que se remove um conteúdo, a liberdade de expressão sangra. E aí a gente precisa fazer a escolha. Sangra muito ou sangra pouco? E por que irá sangrar? E eu acho que nesse cenário, o grande desafio da advocacia eleitoral será lidar com as eleições mais digitais de todos os tempos. E essa provavelmente será. O que fará muita diferença, porque sem campanha digital, provavelmente aquela pessoa não chegará ao poder. E sem um jurídico preparado para uma campanha digital, provavelmente aquela pessoa não ficará no poder, porque a gente tem muitas regras conectando com abuso, sobretudo a conduta vedada, abuso de poder, e a relação com a tecnologia, como traz no livro Engenheiros do Caos. Eu acho que a gente precisa perceber
que a tecnologia nos coloca como curadores de conteúdo e somos também responsáveis por tudo aquilo que publicamos. E daí o desafio das famosas fake news e como lidar com isso. Mas eu acho que esse é todo o papel que a advocacia tem. Eu acho que é onde está a beleza da advocacia, de realmente poder tratar isso e ser flexível e se reinventar a cada instante. E para que possa segurar seu bem maior, a liberdade, o direito e tudo mais. Eu estou sendo talvez um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas temos 60 minutos de painel e eu sei o quanto esse evento é grandioso e depende de que todos nós possamos encaixar. Então, eu só vou agradecer demais vocês, mas gostaria de que vocês fizessem um agradecimento final. Nós temos em um minutinho, provavelmente a gente cai, mas eu gostaria que a gente pudesse se despedir e continuar essa conversa acompanhando o evento e, quem sabe, a gente poder se encontrar no IPRAD, junto com o IBRAD e tantos outros eventos por aí, virtuais, infelizmente, nesse momento, mas o importante é a gente se conectar. Por favor, Carlos. Diogo, obrigado. Queria agradecer a parceria aí sua, Luciana. Sei que o tempo está acabando, o evento é muito grande mesmo, cada mesa mais interessante que a outra. E dizer que é muita honra estar vocês dois na mesa, porque a diversidade dos temas foram muitos e a advocacia precisa se preparar. Essa eleição será diferente, o futuro já chegou, tem aí as deepfakes e tantas coisas que precisam ser investigadas, mas lembrar sempre que a propaganda eleitoral ela é importante para o convencimento das pessoas. Então, a gente tem que deixar fluir um pouco mais e não autorizar que certas instituições, como as plataformas, dominem a função do Estado de regular isso. A gente tem que ter um cuidado com isso, essa é a minha opinião, e agradecendo a todos, me despedindo. Obrigado, Carlos. Ministra, se quiser se despedir, se puder. Diogo, querido, uma alegria enorme estar aqui nessa mesa com você, com Carlinhos. Carlinhos, aparece em Brasília de novo, saudade de você. Os aviões estão voando, tá? Pode vir. Muita honra estar aqui. Parabenizar o AB novamente por este grandioso evento, nosso querido Rony, e uma alegria poder fazer parte desse paradigmático evento. Obrigada, Diogo. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez, Carlos, Luciana, Flávio Pansieri, ao Rony, a toda a equipe que fez isso possível. Faço esse nome da Janaína e me despedir de todos vocês, esperar que vocês curtam esse grandioso evento que ainda gerará também muito conteúdo e muitas reflexões a respeito. Um grande abraço para todos, espero revê-los em breve. Obrigado. Um abraço, tchau, Cris. Tchau.